O Bradesco anunciou o resultado ontem e hoje as ações estão subindo aproximadamente 16% no momento em que eu gravo esse vídeo. Então, pelo jeito, o mercado gostou bastante desse resultado e você deve estar se perguntando, ainda dá tempo de investir em Bradesco? Por que as ações estão subindo tanto, Daniel? O que o Bradesco fez que está valorizando isso tudo na data de hoje? Nesse vídeo eu vou dar uma passada aqui pelos resultados, vou fazer a análise do Bradesco e deixar a minha opinião. Antes de entrar no conteúdo, só vou te pedir para deixar a likezeira e se inscrever no canal para a gente bater logo os 20 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está acontecendo com o Bradesco. Vamos lá, ação preferencial do Bradesco subindo quase 16%. Olha que porradaria, que coisa linda. No ano, o Bradesco está subindo 32%. Meu Deus! Bradescão que estava desacreditado, esse ano subiu 32%. E nos últimos 12 meses uma alta tímida de mais ou menos 10%. Deixa aqui nos comentários, você estava comprando Bradesco? Você tem Bradescão em carteira? Qual banco você gosta mais? Deixa aqui para mim nos comentários. Bradesco dispensa comentários, empresa do setor bancário, código de negociação BBDC3 e BBDC4. Então ela tem ações ordinárias e preferenciais. Daniel, qual ação eu devo comprar do Bradesco? Eu, particularmente, eu compro a que está com maior dividend yield. Poxa, a 4 está com dividend yield maior, eu compro a 4. A 3 está com dividend yield maior, eu vou comprar a 3. Exceto se a diferença for muito pequena, a uma está pagando 10%, a outra está 10,1%. Aí eu dou prioridade para a 4, porque a ação 4 ela tem muito mais liquidez para ser negociada, ela é melhor também para utilização de opções, aí eu uso a 4. Vale ressaltar que a ação ordinária, a com final 3, ela tem 100% de tag along e a 4 só tem 80%. Então, se você estiver preocupado com mudança no controle da empresa, vir alguém comprar o Bradesco, aí é melhor você comprar a com final 3, beleza? Eu compro a que tiver com melhor dividend yield. Bom, vamos falar aqui sobre o resultado, né? Que é o que interessa. O que o Bradesco fez, né? Bom, vamos lá. Eu vou comparar contra o mesmo período do ano passado, eu gosto de comparar também contra o período anterior. Na verdade, vamos comparar primeiro contra o período anterior para a gente ver para onde que o banco está caminhando. Então, repare que a margem financeira do banco aumentou 1,4%, aumento tímido, mas é um aumento. A PDD, ela aumentou levemente e aqui a gente consegue ver a margem financeira líquida, que é o resultado, né, da intermediação financeira do banco, descontando as provisões que ele faz, pensando em possíveis calotes que ele pode tomar. Então teve um aumento aqui de 0,6, não teve tanta diferença. Olhando aqui o resultado de seguros também não teve tanta diferença, né, piorou um pouquinho. O resultado de receita de prestação de serviço diminuiu um pouquinho. E aqui a gente chega no resultado operacional, ele aumentou principalmente porque o banco ele conseguiu reduzir despesas, tá? Isso aqui é um ponto positivo, aqui, ó, as despesas operacionais, elas saíram de 16,4 para 15 bilhões, então aqui ele conseguiu ser mais eficiente na redução de despesas e teve um lucro operacional que cresceu 8,2%. Quando pegamos aqui o lucro líquido recorrente, ele cresceu 8,6% e o lucro líquido contábil ele cresceu até mais, 17,6%, porque aqui teve efeito não recorrente, né? Segundo o banco, no quarto trimestre do ano passado, ele teve essa provisão para reestruturação, né? Que é uma despesa, segundo o banco, aí, não recorrente, né? Essa despesa de 400 e pouco. Então, eu diria que se a gente pegar contra o trimestre anterior, o grande diferencial do banco foi a redução nas despesas. Com isso, ele conseguiu um resultado melhor. Não foi aquele resultado, nossa, extremamente melhor. Mas quando nós comparamos contra o mesmo período do ano passado, aí nós conseguimos ver que o banco está conseguindo fazer o seu turnaround. Vamos dar uma analisada? Repara só, olha só, a margem financeira saiu de 15 bilhões para 17, crescimento de 13,7%, muito bom. E a provisão, que era 7,8, caiu para 7,6. Ou seja, ele receitou mais emprestando dinheiro
e provisionou menos, porque a carteira está ficando melhor, o risco da carteira vem diminuindo com o passar do tempo, então ele está conseguindo crescer e crescer com mais qualidade, por isso que o mercado gostou tanto. E aí você consegue ver que a margem financeira líquida, um crescimento de 30,6% na margem financeira líquida. Quando pegamos aqui o resultado de seguros também veio muito forte, saiu de aproximadamente 4 para 5,3%, crescimento de 32% da operação de seguros, previdência e capitalização, e teve uma melhora também na receita de prestação de serviço. Ou seja, se a gente comparar contra o mesmo período do ano passado, ele melhorou tudo. Ele aumentou as suas receitas com intermediação financeira, ele conseguiu diminuir a provisão para devedores, fazendo com que a margem financeira líquida fosse melhor. O resultado de seguros também melhorou consideravelmente, as receitas de prestação de serviço também melhoraram consideravelmente, né? 10% é um crescimento de duplo dígito. Então assim, olhando aqui, muito bom nessa parte das receitas. Quando pegamos aqui as despesas, teve um aumento aqui também nas despesas, também não dá para fazer milagre, né? Tem inflação, funcionário se aumenta, tem que dar aumento, reajustar salário de funcionário, etc. Mas no geral, né, quando a gente pega o resultado operacional, ele cresceu 51%, saindo de 4,9 bilhões para 7 bilhões e meio, e o lucro líquido cresceu 37%, olha, o lucro líquido recorrente 39% e o lucro líquido contábil cresceu 37%, quase 38%. Então é por isso que as ações estão valorizando tanto. Um aumento de 38% no lucro é uma porradaria, ainda mais para um banco do tamanho do Bradesco, que não é uma empresa pequena. Isso mostra que o banco ele está conseguindo fazer aquilo que ele se propôs a fazer, que era controlar a inadimplência e depois voltar a crescer. Ou seja, a PDD ela está ficando controlada e ele está conseguindo voltar a crescer de uma forma interessante, né? Um crescimento de quase 14% aqui na margem financeira. Então, na minha visão, um excelente resultado aí para o Bradesco. Bom, falando aqui sobre a inadimplência do banco, que é um fator muito importante de analisarmos. Afinal, o problema do Bradesco nos últimos anos foi devido à inadimplência. A inadimplência do banco aumentou muito. Com a inadimplência mais alta, ele teve que aumentar suas provisões. Essas provisões entram como despesas no balanço, fazendo com que o lucro seja menor, e o lucro menor derruba as cotações e também diminui os dividendos. Então, o problema do Bradesco foi inadimplência. E daí, desde que atingiu esse pico da inadimplência, se eu não estou enganado, foi em 2022, por ali, o banco vem fazendo um trabalho para arrumar a casa, para melhorar a carteira de crédito e reduzir essa inadimplência, e vem dando certo. A gente pegar aqui em março de 2024, a inadimplência total da carteira estava em 5%. Ainda não está aquela inadimplência top, o ideal seria ele chegar ali na casa dos 3%, próximo de 3%, ficaria bom, mas já melhorou bastante, estava bem mais alta essa inadimplência. Comparado aqui contra o trimestre anterior, ele teve uma leve piora, porque estava em 4 e foi para 4,1. Essa piora veio principalmente na parte de grandes empresas. Ele informa que foi um cliente específico lá que teve problema, né? Mas no geral dá para ver que pessoa física ficou flat, né? E pequenas empresas, que são onde tem mais risco, tá? Pequenas empresas e pessoa física é onde que tem mais risco. Tanto em pessoa física ficou flat, quanto em pequenas empresas conseguiu ter uma leve queda, né? De 4,4 para 4,3. O destaque negativo realmente foi grandes empresas, que saiu de 0,1 para 0,3, fazendo com que a inadimplência do banco aumentasse, mas foi um aumento tímido e vamos ver, né, se nos próximos trimestres ele volta a conseguir reduzir ainda mais essa inadimplência. Bom, agora eu vou entrar nos principais indicadores do Bradesco, lembrando sempre que não existe uma regra fixa, mas eu passo sempre um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. E você aí de casa, que já está investindo, está meio perdido e quer ter o meu acompanhamento para acelerar os seus resultados, o Bradesco, por exemplo, é uma empresa que eu já venho falando, já tem um tempo, venho comprando e venho conseguindo ótimos retornos aqui para a minha carteira e as carteiras dos clientes que eu administro. Se você quiser ter o meu suporte para isso, para estruturar uma carteira vencedora para você, para fazer a gestão do seu patrimônio, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Para poder participar, basta você clicar no primeiro link, vai estar na descrição desse vídeo, e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Cotação do dia 8/5, R$ 15,11, vale ressaltar que o mercado está aberto, valor de mercado aproximadamente 138 bilhões, então está entre as maiores empresas da nossa bolsa, o Bradesco.
Essa cotação aqui, R$15,01, é a ação preferencial, tá? Que eu estou trazendo aqui. Dividend yield de aproximadamente 9%, é um bom dividendo. Até pouco tempo atrás estava com um dividend yield maior, né? A cotação disparou hoje. O ROI de 13% é um bom ROI, mas ainda é um ROI inferior, por exemplo, ao Itaú, ao Banco do Brasil, né? O Bradesco ele está voltando, né? O lucro está aumentando aos poucos, e quanto mais esse lucro ele aumenta, a tendência é o ROI também ir aumentando com o passar do tempo. Geralmente eu gosto de pelo menos 10% em ROI. PVP 0,95, indicador de preço, que mede o preço frente ao patrimônio. Para banco, é um indicador bem interessante de analisarmos. 0,95 mostra que ele está negociando aqui com 5% de desconto frente ao patrimônio. Então, mesmo considerando toda essa alta, ele ainda está descontado frente ao patrimônio, um leve desconto, mas é um desconto. Se pegar a média histórica, geralmente o PVP do Bradesco ficava entre 1,3, 1,4, 1,5, ainda está bem atrativo comparando com a média. Indicador de preço, que é o PL, está negociando 9 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando somente para esse indicador, eu diria sim que as ações ainda estão bem atrativas. Eu considero o múltiplo de preço até 15 vezes, nem caro, nem barato. Quanto mais abaixo de 15, mais baratas as ações. Quando estamos falando de banco, é normal que os bancos negociem um PL mais baixo. Por quê? Porque os grandes bancos, né, falando dos bancões, eles têm uma expectativa de crescimento menor, então por isso o mercado ele precifica esses bancos, geralmente com múltiplo de preço ali 9, 10, 11 vezes lucro, roda nessa casa. E vale ressaltar que depois dessa alta, né, o PL do banco ele deu uma certa esticada, mas estava ali por volta de 7 vezes lucro, né? Essa alta aí, essa porrada de 16% fez o PL subir um pouco, mas ainda assim é um múltiplo de preço interessante, né? Um múltiplo de preço baixo, principalmente para quem gosta de dividendos, tá em um preço ainda interessante para receber bons dividendos. Olhando o histórico de lucros e proventos, repara, né, que o Bradesco, eu falei que turnaround, mas não é uma empresa assim, poxa, tava dando prejuízo, ia quebrar. É um banco que sempre deu lucro, né, mas sofreu muito aqui, ó, de 2022 para cá. O resultado ele foi piorando. E agora, né, de 2024 para frente, o Bradesco ainda não voltou para esse patamar, mas se continuar do jeito que tá, tem tudo para bater os 22, 24, 25 bilhões, quem sabe chegar aos 30 bilhões, assim como o Itaú e o Banco do Brasil. Então, aos poucos, parece que o banco está entrando nos trilhos. Olhando o histórico de cotações, cotado 69 centavos lá atrás, hoje aí a cotação até já deu uma pernada aqui, né? Não está atualizado, seria mais próximo aqui de R$15. Essa cotação é de ontem para cá já deu uma esticadinha, mas dá para ver, né, que nos últimos anos o banco não saiu tanto do lugar, justamente porque o lucro não saiu tanto do lugar, mas a longo prazo, né, gerou bastante valor aí para quem comprou e segurou as ações. É normal, né? Se a gente pegar o histórico aqui, ó, já tiveram outros períodos que o Bradesco ficou aqui vários e vários anos sem sair do lugar, por isso que investimento em ações, você tem mais retorno, né? Bem mais retorno que a renda fixa, quando você faz da maneira correta, porque realmente não é fácil. Você tem que analisar, tem que ter estômago, tem que ter paciência, senão o que acontece é que você vai acabar comprando na alta e vendendo na baixa. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados do Bradesco desde 2016 até o consolidado, os últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando? Deixa likezeira, dá uma força aí pro Raiz, beleza? Então vamos lá. Bom, produto bancário batendo recorde, vem crescendo bastante. Produto bancário são as receitas que o banco tem de intermediação financeira, ou seja, emprestando dinheiro, receita com seguros e receita também com prestação de serviço. Então a receita está batendo recorde, o lucro líquido também deu uma melhorada, ainda não chegou naquele patamar aqui de 21, 22 bilhões e meio, mas já deu uma boa melhorada. O ROI aos poucos vem aumentando. O índice de Basileia está em 13%, é um índice que mede, a grosso modo, quanto do dinheiro que o banco empresta ele tem ali, né, que é do próprio banco. 13% é um índice ok, quanto mais elevado, mais conservador o banco está sendo, quanto mais baixo, mais alavancado, entre aspas, o banco está sendo. No momento está bem tranquilo aqui esses 13%. A PDD diminuiu um pouquinho, olha que coisa linda, esse aqui é o destaque, né? PDD diminuindo e o lucro aumentando, né? Isso aqui
aqui que o mercado gosta de ver, né? Esse aqui que é a cereja do bolo. A PDD sobre o lucro ainda está um pouquinho alta, mas vem melhorando. Olha só que bateu 262% lá em 2023, agora aos poucos vem melhorando. Então, qual é a minha opinião aqui sobre o Bradesco? Bom, o banco, aos poucos, ele vem entrando nos trilhos novamente, né? Vem conseguindo aumentar o seu lucro, reduzir as provisões, destaque ali também para a parte de seguros, que vem apresentando ótimos resultados, mantendo essa pegada, né, de conseguir controlar a inadimplência e crescer a carteira de crédito, aumentar o resultado da intermediação financeira. O banco ainda pode aumentar mais o seu lucro, trazer mais valorização e nesse preço ainda pagar bons dividendos. Bradesco, para mim, não é o banco que eu vejo assim, nosso banco que eu mais gosto, mas é o que eu tinha falado no outro vídeo, questão de preço, tava um preço muito interessante. Agora com essa alta já não tá aquele gap todo, mas ainda assim é uma empresa muito boa, não é à toa que está entre os maiores bancos do Brasil. Então eu espero que você tenha gostado dessa análise, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!